Qual é o sonho de Deus? E parece uma pergunta retórica, né? O sonho de Deus? Deus tem um sonho? Qual seria esse sonho? Quem se interessa por isso? Quem se interessa por um sonho de Deus? Você já parou para responder essa pergunta ou para pensar nisso? Qual seria o sonho? Qual seria o desejo de Deus? E eu quero chamar a sua atenção para a importância da gente realmente responder essa pergunta, responder esse questionamento, porque se a gente não responder bem, nós podemos correr o risco de fazer muitas coisas, menos aquilo que realmente Deus deseja, menos aquilo que Deus de fato sonha, menos aquilo que o Senhor espera de nós. Então, ao final dessa ministração, o meu desejo é que você consiga responder qual é o sonho de Deus. Eu vou ler alguns versículos com você, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, a me acompanhar, porque a gente vai passar por alguns versículos aí. O primeiro deles, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, nós vamos ler outros versículos também de Gênesis. Então, abra aí em Gênesis, vai circulando, vai anotando. Olha só, porque a palavra já nos mostra o desejo de Deus desde a criação. Você conhece o relato de Gênesis, e em Gênesis, Deus cria todas as coisas, e esse versículo diz, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente lê isso, e eu gostaria que a gente imaginasse, Deus, num belo dia, na verdade Deus está fora do tempo, mas num determinado instante, Ele decide criar o nosso planeta, o planeta Terra, e na verdade Ele cria todas as coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre o universo, o tamanho do universo, mas imagina isso, Deus fazendo todas as coisas, criando os animais, criando a natureza, criando também o homem. E esse é o versículo que nós vamos ler, no verso 27, quando Ele cria o homem à sua imagem. Olha o que diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele cria então ali, coroa da criação, a sua imagem, a sua semelhança. E é como se Ele olhasse, né, para aqueles dois ali, projetasse o coração dele, o sonho dele. E é exatamente isso que Ele faz, porque no verso seguinte, o verso 28, Ele já declara o sonho dele, o propósito dele. Gênesis 1, 28, então Ele diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Deus é um Deus de multiplicação. Eu quero mostrar isso para você nessa noite. Deus é um Deus de multiplicação. E é claro, se o homem foi feito à semelhança desse Deus, claro que o homem também deveria desenvolver no coração dele esse desejo por multiplicação, esse desejo por reprodução. Essa é a primeira palavra de Deus para o homem e para a mulher: sejam férteis e multipliquem-se. Vamos falar todos nós juntos isso? Sejam férteis e multipliquem-se. De novo, mais forte: sejam férteis e multipliquem-se. Essa é a ordem de Deus para a sua criação. Sejam férteis, se multipliquem. Deus é um Deus de multiplicação, cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, e é claro que Ele dá essa ordem, já coloca esse DNA: se multipliquem, porque há um sonho, há um desejo de Deus em reunir um povo totalmente devotado a Ele. Como essa foto aí bem representa uma aglomeração, não é? Faz tempo que a gente não participa de uma aglomeração assim. Mas a Bíblia nos fala, já está um retrato do futuro, de algo que vai acontecer. Nós vamos ler em Apocalipse 7, 9, onde há uma visão de uma grande multidão diante do trono do Cordeiro, de todas as tribos, povos e raças, estarão ali diante, porque esse é o sonho de Deus. Esse é um indicativo do projeto de Deus, quando cria o homem e a mulher, para que eles se reproduzissem, para que eles se multiplicassem. E a partir daquele homem e daquela mulher, Deus já via uma multidão de adoradores, de pessoas que o buscariam, de pessoas que desejariam devotar toda a vida e render diante dele. Deus colocou isso como um desejo, e isso está impresso na primeira palavra dele,
para esse homem, para essa mulher. Mas, queridos, você conhece essa história, sabe que o pecado entra na humanidade. Você conhece bem essa história, e esse pecado nos distancia de Deus, nos separa de Deus. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, e a morte é essa separação de Deus. O pecado então faz com que aquele homem, aquela mulher fossem tirados daquele ambiente de intimidade com Deus, um projeto especial de Deus para a vida deles, e então o mal começa a crescer, a violência começa a aumentar, e Deus então tem a iniciativa de começar de novo. Então ele chama Noé e fala: Noé, constrói então uma arca, nós vamos começar tudo de novo, nós vamos formatar a máquina, nós vamos tentar de novo. E você conhece bem a história, nós contamos isso sempre, para as nossas crianças. Vem o dilúvio, aquilo tudo que acontece, e agora acompanha lá em Gênesis 9, versículo 1, depois do dilúvio, quando Noé e sua família saem da arca, qual é a palavra de Deus para ele? Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Da mesma forma que Deus falou para Adão: multipliquem-se, sejam férteis. Essa é a mesma palavra de Deus para Noé, logo depois do dilúvio. Vamos começar de novo. Se multipliquem. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. É isso que eu quero, uma grande multidão. E meus irmãos, você sabe o que acontece? A inclinação do homem para o pecado o separa novamente de Deus. Há esse distanciamento, há uma consequência, aumenta a escuridão, aumenta a violência, aumenta o pecado, aumenta a separação. Deus então chama um outro homem, chamado Abraão, chama e diz para ele: olha, eu vou chamar você, eu vou levar você para uma terra, e o meu projeto, o meu propósito é fazer de você uma grande nação, um povo escolhido, um povo separado, um povo que seja devotado, totalmente consagrado a mim. E meus irmãos, você sabe dessa história. Abraão obedece e com a sua família vai para experimentar o cumprimento dessa promessa. Mas o tempo vai passando, a promessa é que ele seria pai de uma multidão, mas ele não tinha filhos. E numa determinada noite, a crise vem ao coração dele, ele já velho, sua esposa também, e ele começa a questionar: Deus, como é que essa promessa vai se cumprir? Como é que eu vou ser pai de uma multidão? Como é que a partir de mim vai vir uma grande geração? Se eu morrer hoje, tudo que eu tenho vai ficar para o meu servo, eu não tenho absolutamente nada. E Deus renova a visão de Abraão, dizendo para ele: olha, Abraão, sai da sua tenda, e vamos ler comigo lá no verso 5 do capítulo 15 de Gênesis. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Olha que coisa maravilhosa. Da mesma forma que Deus fala para Adão, da mesma forma que Deus fala para Noé, da mesma forma agora Deus fala com Abraão: multiplique-se, olha para o céu, olha as estrelas, tente contar essas estrelas, se é que você pode. Dessa mesma forma vai ser a sua descendência. É como se Deus estava tentando falar para Abraão assim: Abraão, eu sou um Deus de multiplicação. Você não está entendendo que o meu negócio é fazer o impossível, e o meu projeto é realmente multiplicar, e essa multiplicação está em toda a criação. Se você olha para a natureza, nós domingo passado à noite falamos aqui das sementes, O tanto que Jesus fala da semente, uma semente que cai na terra e morre, e ela produz muito fruto. O potencial de uma pequena semente, de ser uma floresta. Já parou para pensar nisso? Quando você pega uma semente, se você deixar ela de canto, ela vai permanecer ali, mas dentro dela há um potencial de uma floresta, meu irmão. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você é essa semente, meu irmão. Há um potencial na sua vida, no seu coração, de uma floresta,
de uma multidão, de pessoas que podem ser alcançadas, pessoas que podem ser tocadas. Mas se você quiser se preservar, você vai ser alguém na prateleira ou sentado na igreja. Mas em você há um DNA, um potencial de multiplicação, porque Deus é um Deus de multiplicação. E é isso que Deus está falando para Abraão. Abraão, olha para o céu, tenta contar essas estrelas. Eu já falei para vocês aqui, se alguém fosse contar as estrelas, só as estrelas conhecidas, catalogadas, e contasse uma a cada um segundo, 1, 2, 3, 4, essa pessoa demoraria 2.500 anos para contar todas as estrelas conhecidas. Imagina isso, querido. E é isso que Deus está falando para Abraão, tenta contar as estrelas, e creia, é isso que eu vou fazer na sua vida. Eu tenho um vídeo aqui, tem um sonzinho também nesse vídeo, viu, negão? Vê se ele sai aí. Eu acho que você vai ter que apertar o play para mim aí, Renatinho, por gentileza. Eu esqueci de programar para ir sozinho. E aí é só uma ilustração do tamanho do universo. É só você colocar o mouse em cima da apresentação e vai aparecer o playerzinho. Não deu? Mas tudo bem. Aí vai mostrar, ampliando da onde nós estamos aqui no nosso planeta. É que o outro eu tinha colocado para abrir sozinho, esse aí eu esqueci. Mas não tem problema não, só presta atenção aqui em mim. Esse vídeo vai mostrar então a gente aqui no planeta Terra e aumentando, né, a câmera, e a gente vai perceber que a gente está dentro de um sistema solar que faz parte de uma galáxia, né, que é a Via Láctea. E aí vai saindo cada vez mais e abrindo cada vez mais, e a gente vai perceber que nós somos apenas uma dentre milhares de outras galáxias, com bilhões de estrelas, com milhares de planetas. E eu fiz uma pesquisa no Google, né, falava de 2 trilhões de galáxias no universo. Aí eu falei, não, misericórdia, é muita coisa, né? Não é possível. Aí eu procurei outros números ali, achei um número ali de 200 bilhões de galáxias. Talvez é um pouco menos. Parou para pensar nisso, queridos? Nós somos uma poeirinha dentro de uma galáxia. Só que essa galáxia é uma poeirinha dentro do universo. Tudo isso, meu irmão, para nos chamar a atenção do tamanho do nosso Deus e o quanto o nosso Deus projeta e sonha com multiplicação. O tanto que Deus fala sobre isso. Quando Deus vai lá e reparte os pães, os peixes, 5 pães, 2 peixes, e alimenta uma multidão. O que Ele está mostrando, queridos? Que o negócio dele, onde Ele toca, algo acontece de sobrenatural. Há uma multiplicação poderosa. E quando nós estamos debaixo dessa unção, debaixo desse senhorio e dessa visão, meus irmãos, nós precisamos também respirar multiplicação. E depender desse sobrenatural de Deus que promove multiplicação. Isso é muito, muito importante. Porque quando o homem tenta multiplicar pão, tudo que ele faz é farelo, não é verdade? Mas quando Deus toca e reparte o pão, Ele alimenta uma multidão. Quando nós falamos de multiplicação de igreja, de plantar outras igrejas, quando a gente tenta fazer do nosso jeito, tudo que a gente consegue migalha. Ou a nossa célula, multiplicar a célula, e às vezes a gente se esforça tanto e tenta convidar e tenta chamar, e tudo que a gente vê é farelo, não é verdade? Ou no ministério, as mesmas pessoas, e a gente quer multiplicar líderes, a gente quer multiplicar pessoas, gente serva que desenvolve seus dons, seus talentos, mas tudo o que a gente consegue, agora resolveu ir. Mas enfim, pessoal, aí ele vai mostrando a nossa galáxia, mas, meus irmãos, olha a imensidão disso. Nós precisamos entender, querido, que nós servimos exatamente esse Deus de multiplicação. Nós servimos esse Deus que não há impossível para Ele. E aí, tem uma musiquinha aí, viu, negão? Mas é só uma trilha só. Olha só, essa
poeira cósmica da nossa galáxia. Olha lá a nossa galáxia ali, ó. Essa é a Via Láctea, olha que linda. E nós somos na pontinha dela, num sistema solar ali, num dos planetas. E olha só a imensidão disso, meu irmão. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. E esses pontinhos que estão aparecendo ali são outras galáxias. Olha que imensidão. Olha o nosso Deus. Quando Deus chama Abraão e fala: Abraão, olha para o céu. Tenta contar as estrelas, se é que podes. É isso que eu quero fazer com você. É isso. Eu sou um Deus de multiplicação. E os meus filhos têm impressos nele também esse DNA de multiplicação. Meu irmão, você se alegra com isso? Com essa imensidão? Isso é obra de Deus, o seu Deus, o meu Deus. E é por isso que nós, como seus filhos, precisamos desenvolver um pensamento cada vez maior. Olha só, queridos, tudo isso aí são galáxias com bilhões de estrelas, milhares de outros planetas. Esse é o nosso Deus. E ele olha para Abraão e fala: olha, assim como existem essa imensidão no universo, é isso que eu quero fazer com a sua descendência, porque o sonho de Deus tem a ver com isso, em reunir um povo devotado a Ele, meu irmão. E se nós servimos a esse Deus, nós precisamos entender que esse precisa também ser o nosso sonho, o nosso desejo. O nosso coração precisa estar movido nisso. E esse é um retrato do futuro, como eu falei com vocês. Se você quiser abrir em Apocalipse 7:9, há um versículo maravilhoso. Deus que está fora do tempo, Ele dá isso para João, essa revelação, e ele lá em Apocalipse tem essa visão extraordinária. Não é de algo que pode acontecer, é uma visão, é algo que vai acontecer. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, adorando ao Criador, adorando ao Rei dos Reis, adorando ao Senhor dos Senhores. Amém, meu irmão? Você está aqui nessa noite? E eu quero te perguntar, você tem convicção de que você já faz parte dessa multidão? Amém, querido? Tem mesmo, do fundo do seu coração? Você estará lá nesse dia, você foi lavado, regenerado, perdoado, justificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus, que bom que você estará lá. E minha outra pergunta é: quem estará lá também por sua influência? Quem estará nessa multidão porque você um dia pregou para ela? Porque você um dia compartilhou seu testemunho para ela? E a nossa tentação como cristãos modernos, né? Nesse tempo em que nós vivemos, é fazer o nosso papel como crentes para que a gente esteja lá, desde que eu e a minha família esteja nessa multidão, está tudo certo. Mas a pergunta é: quais outras pessoas estarão lá conosco? Esse é o desejo de Deus, uma multidão que ninguém pode contar. Eu quero mostrar para você, meu irmão, o quanto isso é verdadeiro em toda a Bíblia, e não seria diferente no ministério de Jesus. Em João 6, no verso 38, Jesus, ele resume bem, né? Ele falou: eu não vim aqui para passeio, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu não vim aqui para fazer aquilo que eu quero, eu vim aqui para cumprir uma coisa, a vontade do meu Pai. Eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? No verso seguinte, no verso 39, você pode ler depois o 39 e o 40, Jesus mesmo responde, ele diz: qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nenhum se perca. E esse era o chamado de Jesus, cumprir a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que as pessoas fossem salvas, que o perdido fosse achado. E meu irmão, se esse era o ministério de Jesus, esse também precisa ser o nosso ministério. E é da mesma forma que Deus chama Adão e fala assim: multipliquem-se. Da mesma forma que ele chama Noé e diz: Noé, multiplique. Da mesma forma que ele chama Abraão e diz: olha para as estrelas.
Abraão, se multiplique. Da mesma forma, Jesus olha para nós, seus discípulos, e também diz: multipliquem-se, façam discípulos. Você sabe esse versículo de cor, amém? Mateus 28, o 19, o texto começa dizendo: toda autoridade me foi dada, se você sabe, fala comigo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeiro Jesus está dizendo, galera, não é meia autoridade, não é alguma autoridade, não é qualquer coisa, é toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora tem uma ordem: vão, façam discípulos de todas as nações. Vamos falar isso de novo? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Isso significa o quê? Gente, se multiplica. Gente, se espalhe. Não só compartilhe a sua fé, mas treine outras pessoas para que elas façam isso com outras. O chamado, querido, desde a criação, é para que a gente se multiplique em novas pessoas que se devotam, que se rendem e prestam culto a Deus. O chamado não é para que a gente simplesmente traga pessoas para a igreja. O chamado é: se multiplique. Gera discípulo, que gera outro discípulo, que gera outro discípulo, que gera outro discípulo. Essa deve ser, meu irmão, o nosso engajamento como cristãos, como pessoas que realmente ouvem a voz do Mestre, que não é uma sugestão. Eu quero chamar a sua atenção nisso. Jesus não está dizendo, pessoal, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu vou dar uma dica para vocês: vão e façam discípulos. Pessoal, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu vou dar uma sugestão para vocês. Se der, se couber na sua agenda, se você quiser aí, tiver afim, faça discípulos. Meu irmão, nós estamos ouvindo a ordem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, amém? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e multipliquem-se. Ele não está dizendo vão e frequentem a igreja. Vão e sejam dizimistas. Vão e colhem um adesivo gospel no seu carro. Vão e sejam pessoas éticas na sociedade. Não é esse o chamado, meus irmãos. É óbvio que tudo isso é importante, não é? E aí eu sempre pego no pé do pessoal, né? O chamado não é vão e participem do ministério de louvor. Vão e participem do ministério de teatro, ou da diaconia, ou da multimídia. Meus irmãos, é claro que todas essas coisas são boas e fazem parte da nossa vida cristã, mas o chamado não é esse. O chamado é: vão e multipliquem-se, façam discípulos, que a sua vida possa impactar outras pessoas. Ele não morreu na cruz para você ser uma pessoa ética apenas, meu irmão. Muita gente ética aí nunca conheceu Jesus. Você não precisa ser crente para ser ético. Você não precisa ser crente para ser justo. Tem muita gente muito mais ética fora da igreja, às vezes. Cristo morreu na cruz, se entregou para você entregar a sua vida inteira a Ele. Agora o coração dele é o seu também, o sonho dele é o seu também. E se o sonho dele é reunir uma multidão, esse precisa ser o meu também, esse precisa ser o nosso também. Eu quero mostrar para você algo bem rapidinho aqui. Qual é a diferença da multiplicação e da adição? Esse aqui é uma dinâmica para você entender. Temos um evangelista aqui. Vamos fazer uma dinâmica aqui, pode ser? Ô Dani, você vai ser o evangelista. Fica aqui fazendo um favor. O evangelista. Palmas para o evangelista aqui, pessoal. Esse é o cara. Esse evangelista aqui, gente, vocês não acreditam. Esse cara ganha uma pessoa para Jesus por dia. Você acredita? 365 pessoas todo ano para Jesus, por causa desse cara aqui, ó. Esse é o cara, sim ou não? Maravilhoso. Agora nós vamos chamar o discípulo. Vem cá, Lucas, me ajuda, pode ser? Vamos para o discípulo aqui. Esse aqui é o discípulo, é o discipulador, ok? O evangelista e o discípulo, o discipulador. Esse aqui, ele vai mais devagar. Ele discipula uma pessoa por ano. Uma pessoa por ano, ok? Só que esse discipulado é para formar discípulo, amém?
Então essa pessoa que ele formou no outro ano também vai formar alguém. Ok? Mas esse cara não, esse cara aqui ele está sozinho. Ele ganhou uma pessoa por dia. Mas ele traz para a igreja e o pastor que se vira para cuidar, viu? Aí ele é evangelista, ele prega. Eu quero mostrar para você o que acontece, ó. No primeiro ano, esse cara aqui, então, conseguiu 365 pessoas para o reino de Deus. Maravilhoso isso, né? Glória a Deus. E esse aqui conseguiu mais um. E treinou esse mais um. Então são dois, ok? É ele e mais um. No segundo ano, agora, desse lado já temos 730 pessoas. Olha que igrejão. Também o cara não para, né? Uma pessoa por dia. Nesse lado aqui temos 4, amém? Porque no segundo ano, o que ele ganhou um e ele também ganhou outro. Então vamos adiantar, porque senão não rende, né? Olha o que acontece no quarto ano, querido. Esse cara aqui, ó, está disparado na frente. 1.460 pessoas. Sozinho, os caras formou uma igreja de 1.460 pessoas. E o Lucas só 16. Só que são 16 discípulos, amém? 16 discípulos que se multiplicam. Agora olha só o milagre, querido, da multiplicação. No 10º ano, esse foi aí para vocês? Foi. O Dani aqui já vai estar com 3.650, o Lucas com 1.024. No 12º ano, 4.380. E o Lucas agora começa a encostar, 4.096. No 15º ano, olha só a diferença. Estamos indo muito bem, mas eu imagino que você já esteja cansada, bem cansado. No 15º ano, 5.475 pessoas. E desse lado aqui, 32.000. 32.768 pessoas. Porque ele está se multiplicando, é exponencial. Com 23 anos, meu irmão. Desse lado, 8.395 pessoas. Desse lado, 8.388.608 pessoas. Depois de 28 anos, teremos 10 mil pessoas desse lado. E quase 270 milhões de pessoas. Um país alcançado com um discípulo. Que forma discípulo, que forma discípulo, que forma discípulo. Amém? Vamos aplaudir o evangelista, afinal de contas ele trabalhou bastante. Obrigado. E aplaudir o nosso discipulador aqui, parabéns, viu? Obrigado. Você percebe por que Jesus está falando de multiplicação, meu irmão? Ele não está falando de adição, ele não está falando de trazer pessoas para a igreja. Ele não está falando, convida para vir na igreja apenas, ou convida para ir na célula. Ele está dizendo, cuida dessa pessoa, treina essa pessoa. Se multiplica, enche a terra. Essa é a ordem, esse é o chamado, esse é o projeto de Deus para mim e para a sua vida, querido. E nós precisamos nos engajar nessa missão, amém? Nós precisamos nos engajar nesse trabalho. E talvez você diga, mas eu não sei falar, eu não consigo, ter contato com as pessoas, o meu negócio é mexer com números. Eu gosto mesmo de tocar um instrumento, eu não levo tanto jeito para falar de Jesus para as pessoas e etc. Meu irmão, eu quero te dar 3 bons motivos aqui, sendo bem objetivo e bem rápido aqui. Primeiro motivo, obediência. Jesus não deu uma sugestão para mim, Jesus não deu uma sugestão para você, Jesus não deu uma sugestão para a igreja. Jesus deu uma ordem. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. É uma ordem de Jesus. E talvez você diga, mas eu não tenho tanto jeito. Meu irmão, é uma ordem. O sobrenatural é Ele quem faz. Nós precisamos nos posicionar para sermos discípulos, que formam outros discípulos. Pessoas tratadas por Deus, que formam e cuidam e geram outras pessoas que vão cuidar de outras. É isso que nós precisamos, é uma questão de obediência, meu irmão. É uma questão de obediência. Cristo tem toda a autoridade.
Eu já falei isso para vocês, vocês já estão cansados de me ouvir falar isso, mas a palavra de Jesus, quando ele dá uma palavra para a natureza revolta, o mar revolto, e ele diz: acalma-te, imediatamente o mar se acalma. Vem um jovem endemoniado, Jesus dá uma ordem, diz: sai, e o demônio obedece. Jesus vem e dá uma ordem para uma mulher enferma, expulsa aquela enfermidade, imediatamente aquela mulher é curada, porque tudo e todos obedecem a uma ordem do Criador. Mas nós questionamos, nós olhamos uma ordem de fazer discípulos e a gente tende a dizer assim: mas isso aí não era só para os discípulos? Não, acho que isso aí se aplica ao pastor, isso aí se aplica ao missionário, ao evangelista. Eu sou contador, eu sou advogado, eu sou professor, não, eu sou servidor público, não, eu tenho outro trabalho. A gente precisa entender que Deus está falando conosco, querido. Pessoas lavadas, regeneradas. E agora você entender que o seu local de trabalho é seu campo missionário. E Deus te chamou não só para falar, para pregar, Deus te chamou para discipular. Mas para discipular você precisa ser um discípulo. E um discípulo tem características marcantes. Ele é disponível, ele é fiel, ele é ensinável. Ele é tratável, ele é submisso, ele é obediente. Ele tem um coração quebrantado. E se nós não formos essa pessoa, o tipo certo, deixa uma indicação de livro aí, do Edmond Chan, O Tipo Certo, excelente, vai falar desse tipo certo de discípulo que gera discípulos certos também. Deixa eu adiantar com você. Um outro motivo é a gratidão, meu irmão. Beleza, você não quer obedecer, mas seja grato. Porque se você está aqui nessa noite, alguém pregou para você, alguém obedeceu. Seja grato àquilo que Jesus fez por você na cruz. Seja grato à obra redentora de Cristo, a entrega, o sacrifício do Cordeiro no seu lugar. Faça por gratidão. Compartilhe sua fé. Se posicione, se levante, para de dar desculpa. Seja grato pela obra que te alcançou, por pessoas que pregaram para você. Hoje cedo eu citei meus pais que estavam aqui, né, que nos acordavam desde crianças para ir na escola dominical, não deixavam a gente faltar na igreja, se posicionavam com a gente de forma contundente, né? E nós precisamos, meu irmão, ser gratos a pessoas que fizeram isso conosco, e nós não podemos negligenciar e ter um coração ingrato. Qual é a sua resposta? Aonde você estaria se não fosse Jesus, ou se não fosse a obra dele? O Dani, a gente, né, vira e mexe, está nos churras aqui, e aí o pessoal compartilha, né, a vida pregressa, e a gente, nossa, onde é que o Dani estaria, hein? Misericórdia, o bicho aprontou, hein? Mas foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, e tem um coração agora entregue ao Senhor, e sabemos o quanto ele deseja servir, e vai servir muito ainda para a glória do Senhor, fazendo discípulos e discípulos que geram novos discípulos. O terceiro argumento é o amor, e esse é o mais importante, querido. Você não se importa? Quem se importa com pessoas que vão para o inferno todos os dias? Jovens que perdem suas vidas todos os dias afundados nas drogas, pessoas que morrem. Nós vemos uma guerra, ligamos a televisão e vemos mortes banais, mortes no trânsito, morte por causa de R$10, a banalização da vida, suicídios, a nossa juventude. Quem se importa? Quem se importa? E é estranho quando a nossa preocupação é: qual vai ser meu carro novo? Qual vai ser meu sofá novo? Que cor vai ser meu vestido novo? É estranho quando a nossa motivação é terrena, é material, e a gente não se importa com as pessoas ao nosso redor. A gente vê pessoas, amigos, pessoas próximas indo para o inferno, e a gente não pega o telefone para chamar para ir na célula. Às vezes nem você mesmo vai, às vezes você mesmo falta, e não entendeu ainda a importância desse ambiente para levar pessoas que não iriam numa igreja, por exemplo. Quem se importa? A Bíblia diz, o bispo no vídeo que a gente assistiu cita esse texto, onde Jesus olha a multidão e tem compaixão, se compadece.
eram ovelhas perdidas, sim, pastor. E esse amor e essa compaixão move Jesus. Será que você se importa, querido? Será que você se importa com pessoas que não estarão naquela multidão? Pessoas que estarão a eternidade nas trevas? Quem se importa? Desde que eu esteja lá na multidão, o outro aqui se lasque. Não é assim que a gente ouve? Quero compartilhar para finalizar esse versículo aqui com você, 1 João 3,16. Você consegue ler comigo? Vamos lá? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Mais alto, vamos lá? Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nisso conhecemos o amor. É assim que a gente conhece. Cristo provou o amor dele morrendo por nós. Como é que nós mostramos o nosso amor? Entregando a nossa vida para que outras pessoas recebam vida. Semeando a nossa vida para que outras pessoas encontrem vida. Desejando realmente ser uma semente plantada para gerar uma floresta. Há um potencial em você, meu irmão. Em você que está me ouvindo. Mas enquanto você quiser se poupar, se preservar. Eu não posso ser tão radical, tão fanático, e tanto na igreja. Célula na minha casa, não, esse negócio de líder aí dá muito trabalho, tem muita cobrança. Enquanto você ainda quiser se preservar, meu irmão, você vai ser uma sementinha na estante. Há um grande potencial em você, mas ele não vai ser cumprido, não vai ser desabrochado, infelizmente. A ordem é essa: façam discípulos, se multipliquem. E esse é o sonho de Deus, uma multidão. E para isso ele nos deu essa ordem: façam discípulos. Façam discípulos. Gerem pessoas que geram outras pessoas. Esse é o meu chamado, querido, esse é o seu chamado. Esse é o sonho de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria de convidar você a pensar no que nós falamos. Quais desculpas você tem dado, meu irmão? Quais desculpas você tem colocado como empecilho para não fazer aquilo que Deus te chamou a fazer? Você tem sido um discípulo? Você tem feito discípulos? Você tem entendido que essa não é uma sugestão de Jesus, essa é uma ordem de Jesus? Por obediência, por gratidão, por compaixão. Que o nosso coração se mova, meu irmão. Que o nosso coração se mova, se entregue para ver tantas outras pessoas que nós conhecemos fazendo parte também dessa grande multidão que um dia estará diante do trono do Cordeiro. Que eu não me canse, enquanto isso não se cumprir na minha vida e nessa igreja. Enquanto eu não encontrar em mim discípulos, enquanto eu não ter a coragem de dizer: olhem para mim, sejam meus imitadores. Porque tantas vezes nós não queremos que as pessoas olhem para nós, porque se elas olharem para nós, elas não vão encontrar um discípulo. Mas se eu sou um discípulo, eu posso dizer: olha para mim. Porque se você olhar para mim, você também vai ser um discípulo de Jesus, porque eu sou discípulo de Jesus. Eu estou abandonando o pecado. Eu estou abandonando aquilo que desagrada a Ele. Agora, os meus objetivos são os objetivos do Pai. Os meus sonhos são os sonhos do Pai. Meu coração bate no ritmo do coração do Pai. Oh, Senhor, gera discípulos nesse lugar. Queremos ouvir a Tua voz nos chamando para ir e multiplicar. Fazer discípulos. E não apenas frequentar igrejas. E não apenas frequentar cultos. Mas ter a vida transformada. A tal ponto que seja também um instrumento para trazer transformação para outras pessoas. Enquanto a gente canta, querido, quero convidar você a se render a Deus. Só se render ao Senhor. Se prostra se precisar, se quiser. Mas diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, eu quero parar de dar desculpas. Usa, você que está na sua casa também, feche os seus olhos.
Será que você tem sido um membro de igreja? Ou você tem sido um discípulo? Você tem sido só um metodista? Ou você tem sido um discípulo de Jesus? Onde estão os seus discípulos? A pergunta não é quanto tempo você tem de igreja. A pergunta não é se você é dizimista. A pergunta não é se você falta em culto. A pergunta é: você é um discípulo? Você tem feito discípulos? Você tem formado pessoas apaixonadas por Jesus também? E se a sua resposta é não, essa é a noite de você pedir misericórdia. E para que a graça dele impulsione você a ter uma vida frutífera em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos ter esse momento de entrega.